Fala pessoal! No vídeo de hoje nós vamos conhecer as aranhas mais diferentes, estranhas, perigosas e bizarras do mundo. Inspirado no nosso amigão Peter Parker, que acabou ganhando poderes teiosos após ser picado por uma aranha modificada em laboratório, hoje nós vamos conhecer aranhas capazes de se camuflar, de respirar embaixo d'água e, é claro, aranhas detentoras de veneno doloroso e mortal. Se você ficou curioso para conhecer mais sobre as colegas do Homem-Aranha, é só continuar assistindo esse vídeo que você vai saber tudo sobre as aranhas mais bizarras do mundo. O Homem-Aranha é um personagem de quadrinho criado em 1962. Ele foi feito por Stan Lee e Steve Ditko, obviamente, como você já sabe, para Marvel Comics. Peter Parker é um estudante do ensino médio, órfão de pais e criado por seus tios May e Ben. Em uma visita científica, ele acaba sendo picado por uma aranha radioativa modificada em laboratório, o que acaba fazendo ele adquirir agilidade e força proporcional de um aracnídeo. E eu não sei se você sabia, ele só não foi pro hospital depois de levar a picada porque lá na gringa não tem sistema de saúde público. Então talvez ele tenha tido medo de sair muito caro e ele resolveu ir pra casa. Com capacidade de andar por paredes e tetos e lançar teias, Peter assume a alcunha de Homem-Aranha e decide enfrentar ladrões e mercenários de seu bairro, na tentativa de manter sua vizinhança um pouco mais segura. Ao longo dos mais de 60 anos de publicações das histórias em quadrinhos, a espécie de aranha que picou Peter Parker nunca foi mencionada. Nas HQs, a única informação disponível é que o aracnídeo foi exposto à radiação, o que proporcionou alteração genética no rapaz. Já nos filmes, encontramos uma explicação um pouco mais detalhada. Durante a visita ao laboratório, o guia local menciona que estão trabalhando em experimentos para desenvolver uma nova espécie de aranha geneticamente modificada, reunindo características de 3 aranhas existentes. E para te dar uma ajudinha, essas daqui são elas. A aranha caçadora gigante, conhecida por sua capacidade de saltar para capturar as vítimas. A aranha da família Filistatidae, famosa pela produção de teias extremamente resistentes. E uma aranha existente só na ficção, com reflexos ultra eficientes, como uma premonição. E ó, o mais próximo disso que nós temos na realidade é a aranha viúva negra, tá? Como esse Megazord aracnídeo não existe na vida real, você pode ficar bem tranquilão, que não corre o risco de ser picado como o Peter foi. Mas agora você vai conhecer as aranhas mais perigosas e as mais bizarras que realmente existem no nosso mundo, nesse mundão aqui que a gente vive. Aranha Twig. A primeira aranha da nossa lista é uma gênia da camuflagem. A aranha Twig se assemelha muito a um galho, e como ela vive próxima às árvores e folhas, possui essa capacidade incrível de se esconder em meio aos troncos, o que talvez você já tenha aprendido na escola, que é chamado pelos biólogos de mimetismo. É garantido que você passa por ela sem notar sua presença. E outra característica peculiar da Twig são suas teias em formato de Y, o que a diferencia das demais, que habituam ter teias circulares na maioria das espécies. Olho das aranhas, família Sicaridae. A maioria das espécies de aranhas possuem no mínimo 8 olhos, os principais para ver cores e detalhes e os outros para detecção de movimento. Mas as aranhas da família Sicaridae, uma espécie considerada venenosa, possuem apenas 6 olhos, com variações de somente 4 olhos para as aranhas saltadoras, que são capazes de enxergar os raios solares UVA e UVB, coisa que os seres humanos não conseguem. Mas já as aranhas da família Caponidae possuem apenas um par de olhos, bem diferente, né? Não existe nenhum registro de espécie de aranha com números ímpares de olhos. As aranhas caranguejeiras, mesmo tendo 8 olhos, são consideradas cegas, pois se comunicam por meio de vibrações, batendo suas patas na superfície e gerando sons e ritmos. As combinações de fatores como padrões, força e sincronia determinam o significado de cada batida, como por exemplo, intenção de reprodução entre macho e fêmea, compatibilidade entre os gêneros e, é claro, anúncio de ataque ou necessidade de defesa. Cara, imagina ela tocando um pandeirinho pra chamar outra pra casalar? Pô, ia ser doido, hein? Aranha pavão. Essa aranha que parece que tá pronta para compor uma ala de escola de samba e desfilar no próximo carnaval, chama-se aranha pavão. E dá pra entender a razão desse nome, né? Além das cores, elas fazem como os pavões machos, que claramente gostam de se exibir na hora da reprodução. Na real, eles não gostam, eles precisam, né? Fazendo uma dança de acoplamento para atrair as fêmeas. Apesar de todo o charme e cor, a aranha pavão é muito pequenininha, menor que a falange de um dedo, e inclusive pode se acoplar debaixo da unha.
Formiga vermelha. Antes de você comentar, ué, Coelho, tá doido? O que uma formiga tá fazendo na sua lista de aranha bizarra? Saiba que essa bichinha é sim uma aranha. Como você pode ver na imagem, nossa amiguinha possui 8 patas. Característica, obviamente, de aranhas, diferente das formigas que possuem apenas 6. E apesar do nome e da semelhança visual formigueira, a formiga vermelha é uma aranha saltadora encontrada na Índia, na China e demais países do Sudeste Asiático. E é mais uma aranha que utiliza da sua aparência para confundir suas presas. A aranha de duas caudas. A aranha de duas caudas também é chamada de aranha bicaudal. É conhecida por sua velocidade e por não produzir teias, como a maioria das aranhas que nós conhecemos. A bicaudal, ela fica completamente estática, à espera de suas presas em árvores ou rochas. Ela aguarda até o animal se aproximar. E quando estiver ao seu alcance, aí ela ataca rapidamente. Ao menor sinal de perigo ou de aproximação de uma presa maior, a aranha de duas caudas foge numa velocidade impressionante. Será que foi com ela que o nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha, aprendeu a fugir de situações perigosas? Aranha de água. Se você é aracnofóbico e pensava que só estaria salvo das aranhas embaixo d'água, olha aqui, amigo, eu sinto lhe informar, mas não é bem assim não. A aranha de água, também conhecida como aranha mergulhadora, é uma espécie capaz de permanecer embaixo d'água por longos períodos. Ela constrói uma bolha que funciona mais ou menos como uma guelra de peixe, extraindo o oxigênio dissolvido embaixo d'água e devolvendo dióxido de carbono acumulado em seu interior. Desse modo, elas são capazes de passar praticamente toda a vida debaixo d'água, se acasalando, colocando ovos e principalmente capturando peixes em suas bolhas. Esses animais se alimentam de insetos e peixes minúsculos. E olha aqui, conhecer a aranha mergulhadora me fez imaginar um crossover entre o Homem-Aranha e o Aquaman. Se bem que o Aquaman eu não gosto muito dele, né? O poder dele é falar com peixe. Mas e aí, será que eu fui o único a pensar nisso? Aranha australiana. Se você mora na internet assim como eu, deve saber que a Austrália é recheada de animais bizarros. Inclusive, se você tá afim de conhecer os animais mais estranhos que habitam a Austrália, deixa um comentário aí embaixo pedindo. Quem sabe a gente não traz em um vídeo em breve. A aranha australiana habita o país da Oceania e possui muitos hábitos antissociais, sempre se mantendo afastada de contato com o ser humano. Entretanto, na época de acasalamento, os machos saem em busca de fêmeas para reprodução, e aí os encontros fatais infelizmente acabam acontecendo. E é óbvio que não com as fêmeas, mas sim com os seres humanos, pois a aranha australiana, ela possui um veneno extremamente letal, capaz de matar um ser humano adulto em 15 minutos. Aranha saltadora. As aranhas saltadoras, também chamadas de papamoscas, é a família mais numerosa das aranhas, com mais de 500 gêneros e 5.000 espécies existentes. Elas estão distribuídas pelo mundo inteiro, tá? E são conhecidas por não fazerem teias, mas sim elas ficam à espreita para saltar rapidamente em suas presas. Mas não é só para isso que elas saltam não, elas também saltam para se movimentar de um ponto ao outro. Em um salto só, ela pode atingir uma altura de 50 vezes o seu tamanho. Aranha envolvente, mais uma conterrânea do AC/DC. A aranha envolvente é encontrada na Austrália e, como você já deve imaginar, vem bizarrice por aí. Esse aracnídeo, ele possui uma capacidade de se camuflar em galhos e troncos de árvores só para fugir de predador. Para fazer isso, ele consegue adquirir uma aparência completamente plana. Isso mesmo, você lembra do seu Madruga amassado? Exatamente, igualzinho. Ó, parando para analisar todas as aranhas que a gente trouxe até aqui, se tiver um concurso de melhor camuflagem, vai ser difícil dar um prêmio. Aranha de cara feliz. Essa aranha, encontrada nas florestas úmidas do Havaí, parece sempre estar de bom humor. Tudo porque o desenho formado em seu corpo lembra muito uma carinha feliz. E é óbvio, aí tá a origem do seu nome. Mas pode ficar tranquilo que elas são inofensivas para os seres humanos, já que elas possuem hábitos noturnos e se alimentam de pequenos insetos. E apesar do nome, algumas podem possuir desenhos mais abstratos e até psicodélicos no bumbum, tendo pessoas que conseguem enxergar até carrancas estampadas nas bichinhas. A aranha caranguejo. A aranha caranguejo é uma velha conhecida de muitos brasileiros, pois ela é encontrada facilmente em ambientes tropicais. A formação de suas patas permite que ela ande de lado, igual os caranguejos, sabe? Mas o diferencial é que ela é frequentemente encontrada em cachos de bananas.
Bagheera Kipling. O palavrão que nomeia essa aranha não faz jus à aparência fofinha que ela possui. Encontrada em países da América Central, como por exemplo México, Costa Rica e Guatemala, seu nome Bagheera faz referência à Pantera Negra de O Livro da Selva, do escritor e poeta britânico Rudyard Kipling. E ela leva justamente o sobrenome do escritor. A Bagheera Kipling ela é da família das saltadeiras, portanto se movimenta por meio de pulos, e é uma das espécies de aranhas vegetarianas que existem, pois sua dieta muito fofa é baseada em néctar de flores. Elas são inofensivas aos seres humanos. Aranhas espinhosas. Mais uma espécie que merece aplausos por sua camuflagem. As aranhas espinhosas constituem um gênero com mais de 70 espécies de animais. E apesar de sua aparência nada amistosa, elas são inofensivas aos seres humanos, já que possuem uma dieta herbívora. Seus espinhos servem para manter os predadores longe, mantendo pássaros afastados de suas teias e protegendo também suas crias. Aranha de pé preto. Como o próprio nome sugere, a aranha de pé preto possui as pontas das patas pretas, o que faz com que pareça que ela esteja sempre usando um sapatinho, mas não se iluda. Ela carrega uma quantidade significativa de veneno. E mesmo que ela seja incapaz de matar um ser humano, dá pra fazer muito estrago, já que a região da picada pode ficar totalmente necrosada. Mas para nossa alegria, elas habitam somente lá nos Estados Unidos, tá bem longe da gente por enquanto. A aranha tarântula. As aranhas tarântulas, também chamadas de caranguejeiras, são conhecidas por terem longas pernas e o corpo revestido por pelos, ou melhor dizendo, cerdas. Apesar do tamanho robusto e o aspecto meio sinistro, elas não são necessariamente perigosas para a vida humana, já que suas toxinas elas são inofensivas pra gente. E por conta disso, você já deve até ter visto na TV, mas muitas pessoas criam como pet esses animais. Uma de suas armas contra suas presas são os pelos urticantes, que causam irritação e coceira onde atingem. As aranhas caranguejeiras podem atingir até 30 centímetros de comprimento de uma perna a outra, e são consideradas canibais, pois podem comer outras aranhas também. Aranha Viúva Negra. Uma das aranhas mais conhecidas de todo mundo, a Viúva Negra, leva esse nome pois pratica o canibalismo sexual, pois a fêmea ela devora o macho após a cópula. De hábitos sedentários, elas dificilmente mudam de local após instalarem suas teias. Seu veneno é composto por diversos elementos químicos, mas a picada dessa aranha em seres humanos não acontece com frequência, e não há registro de óbitos em humanos após o ataque de uma viúva negra. Já os machos dessa espécie não podem dizer a mesma coisa. Pois é, rapaziada, e no vídeo de hoje você conheceu as aranhas mais diferentonas do mundo. Se inscreva no nosso canal para acompanhar mais curiosidades viciantes em nossos vídeos. E compartilhe esse daqui com aquele seu amigo aracnofóbico, aquele que tem medo de aranha. Ele merece levar esse sustinho, você não acha? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e ativar as notificações do canal, pois só assim você vai ser o primeiro a receber as novidades do mundo dos curiosos. Até a próxima, tchau, tchau!